Bem-vindo a mais um devocional. Esta semana vamos fazer um passeio por Provérbios. A passagem de hoje é Provérbios capítulo 6, de 6 a 11. Prazer no trabalho. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. É comum vermos pessoas com uma visão bastante equivocada no trabalho. Para muitos, o trabalho é considerado a pior coisa do mundo, até mesmo uma maldição. É fato que, como consequência do pecado, a fadiga e o cansaço acompanham tudo o que fazemos, principalmente o trabalho. Mas não devemos acreditar que isso representa a essência do trabalho em si, e a visão que a Bíblia apresenta sobre ele é bastante diferente desse senso comum. O autor dos Provérbios escreve favoravelmente sobre o trabalho e aponta como a preguiça é algo grave. Ele usa o exemplo da formiga e nos exorta a seguir o exemplo dela e sermos sábios. As formigas não possuem um comandante, não têm um chefe. Ainda assim, de forma organizada, trabalham arduamente armazenando seu alimento. É nesse ponto que a exortação se torna muito necessária, pois ao contrário da formiga e devido a uma visão equivocada do trabalho, corremos o risco de nos distanciar o máximo que podemos dele e não conseguirmos desfrutar de suas realizações. Além disso, existem pessoas que simplesmente não gostam de trabalhar e vivem sendo um peso para outros. Essa não é a vontade de Deus para seus filhos e precisamos encarar o trabalho como uma dádiva de Deus, de onde tiramos nosso sustento e o de nossa família. A Bíblia como um todo sempre nos orienta a ter dedicação em tudo o que fazemos, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, e com o trabalho não é diferente. Em Efésios, Paulo nos ensina a manter em mente que, ao trabalhar, estamos trabalhando para o Senhor. Portanto, se estamos fazendo algo para o Senhor, como podemos encarar isso com repulsa, pensando em ser uma maldição para nós? Não podemos fazer isso. Precisamos enxergar nosso trabalho com gratidão no coração e comprometimento árduo, sabendo que a recompensa vem de Deus. No texto que lemos, há ainda outra dura exortação. O fato de que os preguiçosos que não gostam do trabalho serão assolados pela pobreza e pela miséria. É o trabalho, e entenda isso como estudar, cuidar da casa e da família ou atuar em uma empresa ou negócio, que nos gera crescimento material, desenvolvimento pessoal e demais conquistas para nós e nossa família. Não gostar de trabalhar é manter-se na apatia, não crescer e nem conquistar nada. Entender essas verdades da palavra de Deus não significa fechar os olhos para as injustiças relacionadas ao trabalho. É fato que há inúmeras situações em que as pessoas são mal remuneradas, submetem-se a ambientes de trabalho tóxicos e perigosos e precisam permanecer ali para levar sustento para suas famílias. O mundo precisa como nunca da justiça de Deus. Porém, o princípio de que devemos nos dedicar e cultivar um coração satisfeito se mantém.
Também é importante destacar que o Senhor não proíbe seus filhos de buscarem uma situação de vida melhor por meio de um emprego melhor. A questão é que, na necessidade ou na abundância, na fartura ou na escassez, Deus é aquele que nos fortalece e seguimos trabalhando com entrega e dedicação, fazendo tudo para Ele. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Ore e peça ao Senhor para que te ajude a ter uma visão correta do trabalho. Não deixe que o mundo influencie a forma como você enxerga as coisas, mas peça a Deus que te conceda uma visão de acordo com os olhos dele. Apesar dos desafios e das dificuldades, procure manter um olhar positivo para o seu trabalho, entendendo que é por meio dele que Deus abençoa você e sua família. Então, trabalhe com honestidade e empenho, sabendo que Deus te vê e que seu trabalho é uma obra para a glória dele. Quando se sentir desanimado com o trabalho no geral, lembre-se que nosso Deus é um Deus que trabalha. Ele trabalhou para a criação de todas as coisas e Jesus mesmo disse que Ele e o Pai trabalham até hoje. Tenha Deus como exemplo e trabalhe alegremente. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Senhor Deus, muito obrigada pelo pão de cada dia que chega até minha mesa por meio do trabalho. Abençoe minhas mãos para que continuem sendo essa fonte geradora de bênçãos para mim e para os que me rodeiam. Não me deixe enxergar o trabalho como um fardo que preciso carregar, mas que eu tenha sempre em mente que enquanto eu trabalho, o Senhor cumpre a sua vontade em minha vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém.